Eu vou compartilhar uma história sobre o poder do amor e a força de uma mãe que enfrentou o desconhecido pelo bem do seu filho. Em meio à alegria da espera, ela recebeu uma notícia desafiadora sobre a saúde do seu bebê. Mas em vez de deixar abater, ela encontrou em si uma coragem inacreditável. Ainda com seu filho em seu ventre, ela tomou uma decisão que poucos teriam força para tomar: enfrentar uma cirurgia complexa e arriscada, tudo para dar a ele a melhor chance de viver com mais qualidade. Larissa, muito obrigada por você me receber aqui na sua casa, no seu cantinho. Você é médica veterinária, agora empresária do ramo de moda íntima, né? Isso mesmo. Lingeries, pijamas. E tem 2 filhos, o João Antônio, o Vicente e o Pedro, o filho do coração, né? Isso mesmo. Me conta um pouco como que foi a sua gravidez com o Vicente. Então, Mariana, foi uma gravidez planejada, assim como do João Antônio. Exames todos feitos antes mesmo de engravidar, de tirar os métodos anticoncepcionais. Assim, introdução de vitaminas antes mesmo de iniciar todo o processo. Então, assim, foi tudo muito planejado, uma gestação muito tranquila até então. O João Antônio foi cesárea ou normal? Cesárea por falha de indução, porque o João Antônio nasceu de 41 semanas e um dia. A marca é 40, né? Aí, máximo, no dia, com 41 a gente induziu, ainda assim ele não nasceu e a gente fez cesárea. E aí, com o Vicente, na hora que você estava na 20ª semana? Isso. Na 20ª semana, né? Num ultrassom morfológico, o médico era o mesmo do João Antônio. Ele fez o diagnóstico da mielomeningocele. Na ocasião, nesse dia, o Márcio não conseguiu ir no exame. Eu antecipei, eu acho que Deus me fez antecipar, porque esse exame era para ter sido feito 15 dias depois do que foi. No dia, o Márcio não conseguiu ir. Ele tinha um trabalho... Seu marido. Isso. E o médico não era de Abaeté? Ele é de Luz. E aí, ele não conseguiu ir no dia, eu fui sozinha. Então, o médico viu. E eu, assim, eu vejo muita coisa em ultrassom, né, pela profissão, mas eu não percebi nada. E ele não me contou na hora, porque ele sabia que eu estava sozinha e que eu ia vir embora sozinha dirigindo. E aí, isso mesmo. Eu falo assim pra ele, a esposa dele é doula, consultora em amamentação, ela me acompanhou também desde o João Antônio. Então eu agradeço eles até hoje por isso, porque ele foi muito humano, né? Então no final do dia, ele ligou pro Márcio, contou pra ele, falou, ó, chegando em casa, o Márcio ainda nem tinha chegado em casa, chegando em casa, você conversa com a Larissa e eu vou estar esperando vocês pra eu contar melhor sobre o que é, né? O que está acontecendo. Com o Vicente. Isso. Larissa, e o momento que você descobriu essa má formação? O que passou na sua cabeça e do Márcio? Mariana, então. E aí, continuando, né? Que o Márcio recebeu a notícia primeiro que eu. E o Márcio ainda não tinha chegado em casa nesse dia, de um dia de trabalho. O Márcio chegou em casa e sempre assim, os meninos dormem cedo. Nesse dia, o João Antônio ficou me enrolando e falou assim, mamãe, eu quero esperar o papai chegar para dormir. E aí, a gente ficou esperando, então o Márcio já chegou assim, pronto para me contar, porque o médico, o obstetra, estava esperando a nossa ligação, para ele explicar melhor, né, o que era, o que a gente precisaria fazer. E aí, o Márcio chegou, eu olhei para ele e falei assim, o que você tem? Alguma coisa estava diferente. Ele falou assim, nada, eu só tô cansado. Dia inteiro de trabalho, ele chegou tarde. Falei, beleza, né? Fui fazer o João Antônio dormir. E eu acabei dormindo junto. Eu saí do quarto, já era assim umas 10h30 da noite. Eu cheguei aqui, o Márcio estava sentado no sofá da sala, com as 2 mãos assim no queixo, com a luz apagada. Eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Imaginei que era alguma coisa do trabalho, né? Nunca imaginei que era alguma coisa com Vicente. E aí eu cheguei e falei com ele, aconteceu alguma coisa. O que está acontecendo? Ele, senta aqui que nós precisamos conversar. Falei, meu Deus, agora é uma bomba, né? Mas nunca imaginei. Não imaginava que era nada. Vicente, né? E aí já estava até tarde pra gente ligar pro médico, né? Isso já devia ser assim umas 11 horas da noite. E aí ele sentou, foi me contando tudo e ele já começou a chorar. Eu lembro que a única coisa que eu falei pra ele foi, se Deus deu pra nós é porque a gente dá conta. Foi a única coisa que eu falei com o Márcio.
Falei, se Deus deu pra nós é porque a gente dá conta. E aí a gente começa, né, pesquisar na internet pra saber o que é. Eu nunca tinha ouvido falar. E na hora, assim, eu lembro que eu pesquisei pra saber o que era, mas eu não quis aprofundar. Porque internet a gente encontra de tudo, né, Mariana? Sim. Mas assim, foi uma noite, eu falei isso pra ele, mas assim, eu fiquei meio no mundo da lua. Eu não sabia direito o que estava acontecendo ainda, o que a gente tinha que fazer. Claro que eu tive, assim, um momento de choro, até pra eu entender, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Desde o início, foi a única coisa que eu falei pra ele. Se Deus deu pra nós, é porque a gente dá conta. Com certeza. E aí, no outro dia, você ligou pro médico, ele explicou tudo. Aí ele explicou tudo pra nós. Inclusive, ele já tinha, assim, pra quem nos encaminhar, entendeu? Pra onde que a gente iria, qual médico que a gente tinha que procurar. Já falou assim, ó, já liga e marca o exame tal, se a agenda dele for demorar, porque você já chega com esse exame pronto, para tudo desenrolar o mais rápido possível. E aí começou a segunda parte, que a gente foi procurar o médico fetal. Esse médico fetal, ele é de Bom Despacho, o Dr. Fábio Batistuta, e na ocasião ele ainda estava atendendo em Bom Despacho, porque hoje ele só atende em Belo Horizonte. Então facilitava também, né? Sim, sim. Eu lembro que eu liguei em Bom Despacho, a secretária só falou assim, não tem vaga. Que eu liguei em Belo Horizonte e comentei com a secretária de lá, que já sabia o que era, né? Que ele já vinha, ele faz outras cirurgias intrauterinas, mas ela já sabia o que era. Eu lembro que ela ligou para ele, me retornou, falou, olha, o doutor Fábio está na estrada, mas ele falou que vai te atender em Bom Despacho, a secretária só vai te ligar para te falar o dia e o horário. Então foi assim, o diagnóstico, tudo isso foi em 2022, o diagnóstico da Mielo foi no dia 8 de novembro, no dia 14 eu já estava consultando com o doutor Fábio. Nossa. E aí, assim, a gente estava cheio de medos, né? No dia da consulta com o doutor Fábio, eu já tinha certeza, mais ainda que ia dar tudo certo. Pensa num médico, assim, humano. Que te deu total segurança. Total. A gente não tinha dúvidas. Né? A gente não tinha dúvidas mais de que alguma coisa pudesse dar errado, entendeu? Larissa, e o que é essa mielomeningocele? Falei certo? Alô. Mariana, é uma malformação na coluna. Então, assim, no inicinho, nos primeiros dias mesmo da gestação, aquele local que deveria fechar, né, a coluna toda fechadinha, ele não fecha. E aí... Lá no finalzinho da coluna. A do Vicente foi no finalzinho. A dele é considerada lombar baixa, porque foi mais embaixo. Mas ela pode acontecer em vários pontos, entendeu? E quanto mais alta, maior a sequela. Por exemplo, igual você não vê aí casos de pessoas que tiveram lesão medular, lesão na coluna, caiu na beira da piscina. Então, depende da altura da lesão. Quanto mais alta, maiores serão as sequelas, entendeu? E o dele foi lá embaixo, perto da lombar? Lombar baixa, foi o ponto mais alto da dele é em L4. Larissa, como que foi a escolha da cirurgia? Vocês optaram pela cirurgia intrauterina, né? Isso. Você tinha outras opções? Então, Mariana, tinha. Que nem eu falei, né, anteriormente, o nosso obstetra já encaminhou para o Dr. Fábio. E aí, assim, existem casos que não são operados intrauterinos. Antes porque ainda não existia, né, a cirurgia, Sim. E outros porque as mães optam por não operar. Mariana, toda cirurgia é um risco, né? Assim, claro que o Vicente tinha risco de vida, eu também, talvez, e assim, a gente já foi para a cirurgia sabendo que se desse algum problema na hora da cirurgia, a preferência é da mãe. Entendeu? Sim. Tipo assim, se eu ficar mal durante a cirurgia, eles vão optar por me socorrer, entendeu? A gente tinha ciência disso tudo. Mas assim, a cirurgia intrauterina é a que daria melhores condições de vida para o Vicente. Ela diminuiria sequelas, entendeu? Porque a mielomeningocele, ela traz sequelas para a vida dele, entendeu? E assim, quanto antes intervir, melhores as condições de vida para ele, entendeu? Porque assim, a medula dele estava exposta. Ela fica assim, a medula exposta e uma bolsinha, uma pelezinha, o médico usava o termo uma pelezinha doente, ficava uma pele fininha recobrindo aquilo ali, entendeu? Então tinha uma troca ali, o líquido amniótico entrava ali, e líquido cefalorraquidiano, que é da cabeça, tinha essa troca de líquido, então o líquido amniótico podia ir para a cabecinha dele, entendeu?
e ficava exposto. Assim, medula, acredito, né, que de bater ali dentro, ia lesionando mais, entendeu? A medula dele estava exposta lá dentro. Então, quanto antes a gente fizesse, inclusive essa cirurgia traz melhores resultados se feita até 24 semanas de gestação, né? E aí existem outras opções. Em São Paulo tem o que eles chamam de céu aberto, que é essa mini histerectomia, que foi a que eu fiz. E existe também por vídeo. Só que por vídeo é feita após 26 semanas. E aí seria lá em São Paulo. Mas assim, a gente teve a indicação do obstetra. A gente teve a consulta com o Dr. Fábio, que passou total segurança para nós. Então assim, a gente tinha certeza que daria certo. A gente tinha certeza que daria certo. E aí você fez a cirurgia com 22 semanas? Isso. Então assim, a gente fez a consulta com o Dr. Fábio, né? Então foi tudo muito rápido. Porque logo após a consulta, existe um processo para o plano de saúde liberar isso. Porque é uma cirurgia, assim, de uns 150 mil reais. E aí existe um processo porque o plano de saúde nega, inicialmente. Então, muitos casos são judicializados. O nosso, graças a Deus, não precisou e saiu muito rápido. Então, no dia 14, a gente foi no Fábio. Já começamos a dar o andamento junto ao plano de saúde. No dia 26, eu fui operada. Então, assim, foi muito rápido e foi liberado, não precisou de judicializar, entendeu? Então, assim, se não era Deus, Mariana, encaminhando tudo, minha filha, não era mais ninguém. E aí, Mariana, só para te falar um pouquinho sobre a cirurgia, chama mini histerectomia. O que eles fazem? Eles fazem um corte mesmo, tipo da cesárea, só que é maior, e eles colocam o útero pro lado de fora mesmo. E faz uma pequena incisão no útero. Fora da barriga? Fora da barriga. E fazem uma pequena incisão, assim, de uns 2 centímetros no útero e operar a coluna do Vicente lá dentro do útero. Então, assim, era uma equipe muito grande de médicos, Aí eu sempre falo, a equipe do Dr. Fábio, né, é grande, assim, é uma equipe coordenada por ele, mas os dois que eu tive um contato maior foi o Dr. Fábio e a doutora Mariana, que é um amor, que durante todo esse processo ficou em contato comigo. Até hoje a gente conversa, eu levo o Vicente para eles verem, porque eu acho que é muito gratificante para eles, né, verem o pós. Mas aí a cirurgia é feita por neurocirurgiões, então é uma equipe muito grande. E se você ver fotos, assim, depois eu te mostro foto, você vê que eles fazem assim, com microscópio mesmo, porque o Vicente tinha 22 semanas, era um pequenininho, assim. Então é isso, aí eles abrem um pedacinho no útero. E aí a pergunta que todo mundo me faz é o que faz com o líquido amniótico, né? Que estava ali dentro, porque abriu. Coloca soro fisiológico. E aí, à medida que a gente vai ingerindo líquido, esse líquido amniótico vai produzindo, entendeu? Vai havendo troca. Vai excluindo aquele e produzindo mais o corpo, né? O corpo humano é incrível. Então, ele consegue fazer isso. Então, eu fiz a cirurgia no dia 26 de novembro, foi num sábado. De 2022. De 22. Então, sai direto, vai direto para UTI. E aí fiquei, a cirurgia foi no sábado, final da tarde, uma cirurgia muito demorada. Então, assim, eu estava muito tranquila. Todo mundo que eu contava, e até hoje, para todo mundo que eu conto sobre a cirurgia, todo mundo fica de boca aberta. Mas eu falo que parecia que Deus estava me mandando uma anestesia. Porque eu estava, assim, tranquila. Parecia que eu estava indo, sei lá, arrancar uma unha. De tão tranquila que eu estava. E o Márcio, tadinho, você imagina ele, que é uma cirurgia, assim, de 6, 7 horas. Como é que ele ficou lá do lado de fora? Ele estava muito, muito preocupado. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. O importante é isso. E assim, aí saí da cirurgia, fui direto para UTI, por protocolo mesmo. E no dia seguinte eu comecei a ter umas contrações, que é uma coisa que pode acontecer, mas que a gente não quer que aconteça. Sim. Então os médicos ficaram muito preocupados, porque com medo de eu entrar em trabalho de parto, e o Vicente tinha 22 semanas de vida, de gestação, né? Ele não podia nascer naquele momento, porque senão ele não era nem considerado um bebê viável ainda, porque um bebê é considerado viável a partir de 24 semanas. Mas eles conseguiram controlar, tomando remédios e tudo. E aí na segunda-feira, a cirurgia foi no sábado, na segunda-feira eu fui pro quarto, e aí por causa dessas contrações eu acabei estendendo e fiquei no hospital até na quinta-feira. A minha sogra mora em Belo Horizonte, né? Então isso foi muito importante, porque
Elas ficavam, teve um ela, minha suporte lá, cunhada, ficavam com o João Antônio. Aí fui pra casa dela. E você levou o João Antônio, que é mais velho. Diferença de 3 anos? 3 anos, exatamente 3 anos, que os dois são de fevereiro. Então, assim, o João Antônio ficou lá em Belo Horizonte. Enquanto se recuperava. Isso, a minha mãe foi, ficou um pouco lá também, nesses dias da cirurgia com ele, né? E a família é importantíssima, Muito, né, pra nossa... muito, Mariana. E eu falo assim, principalmente o Márcio, a minha sogra e minha cunhada. Se não fossem eles, minha filha, foi um suporte, assim, incrível. Larissa, aí você teve alta na quinta-feira depois da cirurgia. Isso. E aí eu fui pra casa da minha sogra, né? João Antônio tava lá, tadinho. E assim, todo esse tempo, né, que ele ficou longe de mim, eu fui chegando e eles já vieram pra Baeté. Porque assim, o Márcio tinha que trabalhar, o João Antônio tinha escola. E aí fui pra casa da minha sogra, eles vieram pra cá e fiquei lá. Fiquei mais uma semana. E retornei no médico, no Dr. Fábio. Então a gente retornou, já viu que estava tudo bem. E ele me liberou para vir para Baeté. Naquele primeiro momento eu falei, meu Deus, uma semana de cirurgia. Fiquei meio com medo, assim, se eu viesse. E naquela ocasião as estradas para chegar em Belo Horizonte estavam péssimas. E eu ficava com medo, mas ele, não, fica tranquila, pode ir, qualquer coisa a gente vai estar em contato. E aí eu vim. Quais eram os cuidados que você tinha que ter depois da cirurgia? Então, eu não precisava ter um repouso absoluto. Eu não precisei ficar 100% em cima de uma cama, nada disso. Mas, assim, tinha que ter cuidados, não pegar peso, não me esforçar demais, entendeu? Mas, assim, você ficou isso a gravidez inteira? O restante da gestação, sim. Você não podia fazer atividade física também, nada? Não. Tinha que ficar vida mais normal, quietinha. mais vida mais ou menos normal. Né? Tinha que ficar mais quieta, mas o repouso não era absoluto. E aí, janeiro? Pois é. E aí, em janeiro, eu lembro direitinho, assim, teve um terço aqui em casa. 2 meses depois? Praticamente. 2 meses depois. Foi, na verdade, nem 2, né? Porque a cirurgia foi final de novembro. Isso aconteceu no início de janeiro. Eu não esqueço, no dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro, teve um terço aqui em casa. E veio Folia de Reis, que eu gosto muito. Veio, cantou aqui. E no dia seguinte, eu vi que tinha, assim, um líquido sujinho de sangue. E aí eu já fiz contato, né? Então o tempo inteiro eu tinha esse contato com o Dr. Fábio e com a doutora Mariana. Então, mas saía quando você fazia xixi, alguma coisa assim? Não, sujava na calcinha, Só a calcinha mesmo. Isso. E aí eu já fiquei preocupada. Claro. E aí já fiz contato com eles e a Mariana já falou comigo. Falou, olha, Larissa, tenta contato com algum médico aí mais próximo, se você tiver, para você não ter que vir para Belo Horizonte e ser alguma coisa tranquila. E aí eu liguei pro meu obstetra, que é o lá de Luz, né? Eu liguei, eu acho que, não lembro se eu liguei pra esposa dele, pra ele. E aí eu lembro que ele falou assim, ó, eu tô em dores, mas eu vou conseguir um ultrassom aqui emprestado, você pode vir. E ele me atendeu em dores, que ele tava lá no dia, conseguiu um ultrassom emprestado, foi super, assim, prestativo mesmo, sabe? E aí ele já falou, olha, tá tudo bem, mas eu acredito que seja um descolamento de âmnio, que é um pequeno rompimento da bolsa. E aí eu já falei para a doutora Mariana, isso foi no sábado. Eu tinha uma consulta com o Fábio na segunda, eles falaram, fica tranquila, vem para consulta e vamos ver o que vai acontecer, né? E você estava com quantas semanas aí? Mariana, 29. Ah, tá. 29 semanas. E aí eu fui na consulta com o doutor Fábio, ele falou, ó, você realmente teve um descolamento de âmnio, vamos ficar mais quietinha, mas assim, volta para casa e qualquer alarme você conta para nós. E aí a gente foi para Belo Horizonte, a consulta foi em Bom Despacho, a gente foi para Belo Horizonte porque eu tinha uma consulta com o obstetra de lá. Porque aí eu tive que continuar fazendo acompanhamento lá, porque eu teria que ganhar o Vicente lá, entendeu? Sim. Porque eu não podia entrar em trabalho de parto, para não ter risco de rompimento, né, que a cirurgia tinha sido muito recente. Então esse acompanhamento teve que ser todo em Belo Horizonte. E aí fui na segunda-feira. Na madrugada de terça para quarta, eu comecei a sentir uma dor, tive uma dor forte. E aí, na madrugada mesmo, eu já chamei o Márcio, falei, olha, eu tive uma dor muito forte. Aí ele, vamos para o hospital. Fomos para o hospital, lá eu tive aquele primeiro atendimento, né? E aí, ao amanhecer, a equipe do Dr. Fábio, da Fetali, já me atendeu. Foi o Dr. Francisco, que também faz parte da equipe da cirurgia.
E aí eles já concluíram que era um descolamento de âmnio, me mandaram pro quarto e eu fui achando assim, eu e o Márcio achávamos que no final da tarde eu ia receber alta. E aí chegou o Fábio, não, você vai ficar aqui. Mas assim, depois de muitos dias, eles me falaram que eles me internaram porque eles acharam que eu ia entrar em trabalho de parto em no máximo uns 2 dias. Porque eu tive o rompimento da bolsa. Com 29 semanas. Com 29 semanas. Então assim, o Vicente já seria um bebê viável e tudo, ia pra UTI neonatal, mas quanto mais tempo ele ficasse dentro do útero, melhor, né? E aí me deixaram lá. Então assim, de 3 em 3 dias ultrassom, de 3 em 3 dias hemograma. Uma médica lá cismou que eu tinha diabetes gestacional. Nunca deu a glicose alta, mas furava dedo 4 vezes ao dia. E assim, mas tudo bem. Fiquei 22 dias. 22. Para quem ia ficar 2 foi ótimo, né? Vicente ganhou mais 22 dias de útero. E aí, Mariana, esse processo do hospital, assim, tinha dias que eu pensava, meu Deus. Eu ficava lá dentro, praticamente deitada o dia inteiro. Assim, continuou o repouso não sendo absoluto, mas quanto mais quieta eu ficasse, melhor. E chegava num ponto que eu não tinha nem muito o que fazer, né? Porque assim, você pensa, eu vou ler um livro, eu vou fazer... Não faço. Eu não conseguia fazer nada disso, eu não conseguia me concentrar para fazer essas coisas, entendeu? Então assim, e ficava... O Márcio tinha que vir trabalhar. E você esse tempo todo em BH? Em Belo Horizonte. Aí ele vinha 1, 2 vezes na semana, ele ia. O João Antônio veio, acho que ele ficou aqui 1 semana, mas ficou a maior parte do tempo lá também. E aí eu falo assim, mais uma vez, se não foi Deus, não sei quem foi. O João Antônio não tinha nem 3 anos, né, de idade. Isso foi em janeiro, ele fez 3 anos, 1 mês depois. E ele sempre foi muito grudado comigo, muito. Ele assim, ele cheira o meu cabelo toda hora que ele passa perto de mim, até hoje. E nesse processo todo, eles levavam o João Antônio para me ver de uns 2 em 2 dias. Ele ia embora, ele me dava tchau, como se nada tivesse acontecendo. Nossa. Ele nunca chorou para ir embora do hospital. Então, assim, eu falo, gente, Deus cuidou de todos os detalhes, de todos os detalhes. Nossa, eu tô até emocionada. E o nascimento dele? Então, Mariana, e aí foi isso. Eu internei, né? Fiquei 22 dias internada. Você entrou no hospital com 29 semanas, Isso. Ficou 22 dias internada. Isso. E aí Vicente nasceu com 32. 32 semanas. Eu não podia entrar em trabalho de parto, porque tinha um risco de rompimento. Se eu estivesse tendo contração, o local da cirurgia podia romper, né? Então eu não podia ter contrações, mas eu tive. E aí eu lembro que eu estava internada, o Márcio nesse dia estava lá. E ele foi na casa da minha sogra buscar o João Antônio para eles almoçarem comigo no hospital e virem embora para Baeté. E aí, na madrugada que ele dormiu comigo, eu tive umas contrações. E já achei aquilo meio estranho. E o Márcio desceu para buscar o João Antônio na casa da minha sogra. E essas contrações intensificaram. Eu comecei a marcar elas de 3 em 3 minutos. E aí o Márcio lá voltou para o hospital, ele com o João Antônio lá. E eu falando para as enfermeiras, elas chamavam as residentes, e elas falando comigo assim, não, você está tendo contrações, mas ainda não é trabalho de parto ativo, porque a duração da sua contração está curta. Eu, gente, esse trem tá doendo. Não, assim... 3 em 3? Não, o intervalo era pequeno, mas a duração da contração, entendeu? Da hora que ela começava até a hora que ela terminava, era rapidinho. Só que tava muito pertinho uma da outra, né? O intervalo tava pequeno. E aí eu falando, pegando no pé deles, a hora que eles resolveram chamar o plantonista da obstetrícia. E aí ele veio pra me dar um toque. E assim, eu numa maca deitada, né, na cama do quarto e o João Antônio do lado. Ele olhou pra mim e falou assim, você está com 8 centímetros de dilatação. Eu lembro que eu só olhei pra ele e falei assim, eu posso fazer xixi? Aí ele, não, você não vai levantar dessa cama. Na cama que eu estava do quarto, eles me levaram. Já pro bloco, pra fazer a cesárea. E aí, assim, tadinho, eu lembro da carinha do Márcio, porque o João Antônio, estávamos nós 3 no quarto. E aí ele já mandou mensagem pra minha cunhada, mas Belo Horizonte tudo é difícil, né? Tudo é longe. Mas até que ela chegou lá, eu lembro que eles foram me levando e o Márcio, assim, com a carinha na porta do quarto, porque ele não podia deixar o João Antônio sozinho no quarto. E também não queria deixar você sozinho. Isso. Mas assim, aí fomos. O nascimento deu tudo certo, mas ele era prematuro.
Então, assim, e o Márcio, a minha cunhada chegou, o Márcio pegou, quando o Márcio chegou, ele tinha acabado de nascer. E aí, como foi prematuro, né, ele foi direto para UTI neonatal. A cesárea deu tudo certo, graças a Deus, mas ele foi direto para UTI neonatal. Na UTI neonatal, ele tem que ficar para cumprir idade. Então, assim, pelo que eu entendi, né, nesse tempo de vivência lá, que os bebês têm que sair de lá, se tiverem bem, com no mínimo 35 semanas e não sei se 1,9 kg ou 2 kg. Então tem semanas e peso. Ah, tá, são duas coisas. Isso. E aí o Vicente, assim, ele foi com um suporte respiratório, né, que chama CPAP, mas com menos de 24 horas ele já tirou o suporte, ficou em ar ambiente. Então, ele não precisou de oxigênio, ele ficou super bem. Ele ficou lá mesmo para cumprir o prazo mesmo, entendeu? E você tava ótima? Eu bem, assim, eu não tinha nem opção, né? Porque como foi cesárea, eu fiquei mais 2 dias. Depois dos 2 dias, minha filha, mãe pra fora e o hospital já não tem mais nada a ver com a mãe, né? E aí eu fui pra casa da minha sogra, que é em Belo Horizonte, o João Antônio tava lá. Então, eu saía de manhã, ia para o hospital, passava o dia, voltava à noite e dormia com o João Antônio na casa da minha sogra. E assim... E esse foi quanto tempo isso? 25 dias. 25 dias de UTI. Ele ficou na UTI neonatal. Assim, a gente então, sabe... Então, tempo, né? Em comparação a outras crianças. Porque ele não foi tão prematuro, né? E assim, ele ficou bem o tempo inteiro. Então, ele ficou esses 25 dias, mas assim, enquanto você tá lá, minha 25 dias pra quem tá depois que termina, parece que foi até rápido demais. Parece que passou dentro, rápido, né? Mas enquanto tá acontecendo... uma vida, né? E assim, você ter que ir embora e deixar um bebê tão pequenininho dentro de um hospital, parece que fica um pedacinho seu lá, né? Eu lembro que teve um dia que tinha um circo do Patati e Patatá. E o Márcio foi nesse dia, ele ia, às vezes, 2 vezes na semana para Belo Horizonte, voltava para cá. E eu lembro que ele falou, vamos levar o João Antônio, porque foi tanta coisa acontecendo na vida dele, tão pequenininho, né? Aí eu lembro que eu chorei na hora de sair pro circo. Eu falei, ai, tadinho, a gente tá levando o João Antônio e o Vicente lá no hospital. Mas é assim, é um pedacinho mesmo da gente que fica lá. E aí, Mariana, que nem eu te falei, que geralmente eles saem, se tiver tudo bem, claro, com 35 semanas. E o Vicente acabou tendo que ficar 1 semana a mais. Ele foi até 36. Porque no primeiro dia de vida, que ele estava usando logo que tirou ele desse CPAP, uma médica pediatra achou que ele tinha feito uma apneia. E aí deu cafeína. Uma apneia é tipo uma paradinha de respirar. Ela falava... Tipo que ele esqueceu de respirar. E aí deu cafeína. E a cafeína só pode ser suspensa com 35 semanas e tem que ficar mais 1 semana em observação. Aí você pensa, eu achando que eu ia levar ele para casa com 35, tive que ficar mais 1 semana. Tive que ficar mais 1 semana. Mas, assim, dia da alta, maravilhoso, assim, dia mais esperado. E a minha emoção maior foi chegar com ele na casa da minha sogra e o encontro dos dois, né? Do João Antônio e do Vicente. Isso daí, minha filha, foi... Nossa, o momento mais esperado de tudo. Larissa, me conta esse momento do João Antônio com o Vicente. Nossa, Mariana, foi muito emocionante. Foi o momento mais esperado, né, dessa história toda. Eu não vi a hora dos dois se encontrarem. E aí eu cheguei na casa da minha sogra, ela e minha cunhada tinham preparado uma mesa maravilhosa. Assim, bolo, salgado, flores. Foi maravilhoso. Era festa. Festa e foi maravilhoso. Esse encontro deles, assim... foi inexplicável. Tudo que você mais sonhou na vida, né? Com certeza, com certeza. Né? E aí, vocês ficaram... Aí vocês vieram embora pra Baeté. Sim. Já tava doida pra voltar pra casa com os dois. Tava doida pra voltar. E eu tinha medo, né? Ficava pensando assim, gente, depois de quantos dias que eu vou poder voltar com o Vicente? O que eu faço? Fiquei preocupada. E a médica lá da UTI falou, não, ele tá ótimo, você pode ir embora pra sua cidade já. Aí eu fiquei com medo ainda assim, o Márcio, não, vamos embora. Já tava todo mundo doido pra chegar em casa, sabe? Eu não me lembro bem, mas eu acho que no dia seguinte, uns 2 dias depois, a gente já veio embora. Já. Larissa, e os cuidados com o Vicente? Pois é, Mariana, a mielomeningocele traz algumas sequelas, né? A primeira delas, neurológica.
Porque o que acontece? Ele teve uma segunda coisa que chama síndrome de Arnold-Chiari. Assim, eu vou tentar explicar de uma forma mais simplificada, mas como ali era aberto, aquilo gerava uma pressão negativa e a medula puxava o cerebelo para baixo. Então, digamos que a parte de baixo do cérebro tampava a entradinha para a coluna, que é o forame magno. Só que o cérebro continuava produzindo líquido cefalorraquidiano, que é um líquido produzido na cabeça, que circula na cabeça e na coluna. E aí, como aquilo ali ficou fechado, o líquido continuou sendo produzido e ele foi ficando acumulado lá na cabecinha dele, né? Isso é uma das principais, um dos principais motivos para se fazer a cirurgia e um dos principais sucessos da cirurgia. E com o Vicente foi bom, porque isso reverteu antes do nascimento. Então, o cérebro dele voltou para a posição normal, entendeu? Isso é um sucesso da cirurgia. Um dos principais objetivos da cirurgia é esse, entendeu? Então, o cérebro voltou para a posição normal, só que ele continua tendo, até hoje, ele tem líquido a mais na cabecinha, que se chama ventricolomegalia. O dele não é considerado hidrocefalia, porque ele não tem um aumento de pressão intracraniana, entendeu? Aí ele faz acompanhamento com o neurologista, até hoje, começou assim, logo que a gente saiu do hospital. É o mesmo neurocirurgião que fez a cirurgia dele intrauterina, então a gente continua com ele até hoje. Então esse acompanhamento era mensal, passou para 3 meses e ele consultou na semana passada, inclusive, foi muito bom, ele ficou muito feliz de ver o Vicente. O desenvolvimento dele. O desenvolvimento e assim, até então a gente não vê nenhum dano cognitivo. Ele fala muito, ele interage muito. Vicente é 1 ano e 9 meses hoje e ele já está falando cores. Então, assim, o desenvolvimento cognitivo dele está muito bom, entendeu? Outra sequela é bexiga e intestino neurogênicos. O que é isso? Eles têm um funcionamento diferente, porque, como foi lesão medular, né? Então, isso atrapalha a inervação da bexiga e do intestino. Mas a do Vicente é o melhor cenário de bexiga neurogênica. Ela é uma bexiga hiperativa, então ela trabalha muito, ela contrai mais vezes do que precisava, mas ela não tem uma pressão alta. Então ele não tem refluxo para o rim, que pode causar um dano no rim, entendeu? E a maioria das bexigas neurogênicas, ele costuma assim, ter muita infecção urinária, o Vicente não tem. Então a bexiga dele é o melhor cenário de bexiga neurogênica. A gente tem uma previsão aí de ter que começar a fazer um cateterismo intermitente no futuro, para ele ter um controle disso, entendeu? De perdas urinárias. Mas, assim, só de já ser o melhor cenário de bexiga, já tá excelente. Ele não tem que usar fralda, então? O tempo de fralda dele é o tempo normal de uma criança então, ou é mais? Até então, a gente não vai saber, porque ele tem 1 ano e 9 meses. Então, nessa idade, geralmente as crianças não estão desfraldadas mesmo. O João Antônio desfraldou. Outra coisa, o João Antônio, no meio de todo esse processo, ele desfraldou sozinho. De um processo que deveria ser estressante e fazer ele regredir, né, nesses desenvolvimentos de criança, o João Antônio desfraldou sozinho no meio desse processo. Sim, cirurgia em novembro, em dezembro, o João Antônio já foi largando fralda sozinho. Então, assim, você vê que Deus cuida de cada detalhe. Mas voltando ao Vicente, então, Mariana, a gente ainda não sabe se ele vai ter controle da micção. Então, pode ser que o cateterismo vai ajudar ele nisso. Porque há grande possibilidade dele não ter esse controle de esfíncter, entendeu? E isso ele pode fazer uma fisioterapia pélvica futuramente, que pode vir ajudar, mas a gente não sabe. Isso aí é tudo muito incerto para ele ainda, entendeu? Essa parte urológica, ainda existem muitas incertezas. Vai ser no decorrer da vida dele que a gente vê o que ele vai precisar. E aí a gente dá o suporte necessário, né? E aí tem a parte ortopédica. O Vicente tinha possibilidade de não ter movimento nenhum nas pernas. Tanto que nos ultrassons, eu fazia ultrassom internada lá nesses 22 dias, de 3 em 3 dias eu fazia ultrassom. Ele nunca mexeu a perninha no ultrassom. A gente nunca viu ele mexendo. Então, assim, tinha grande possibilidade de ele não ter movimento nas pernas. E ele tem. Até o joelho, ele movimenta. Abaixo do joelho, não. Então, isso aqui, ó, a extensão e flexão de joelho, ele faz. Mas abaixo do joelho e os pezinhos, ele não tem sensibilidade, ele não movimenta.
Só que assim, a gente está muito bem acompanhada também de ortopedista. Ele faz esse acompanhamento, tudo em Belo Horizonte. Ele faz esse acompanhamento com ortopedista pediátrico lá. O prognóstico de marcha dele é muito bom. E assim, a gente está dando todo o suporte que ele precisa, entendeu? Ele anda com aquele aparelhinho, como é que O chama? andador? Então, aí ele usa órteses nos pezinhos para não atrapalhar o alinhamento dos pés, porque como ele não movimenta, a tendência é o pezinho ficar caidinho e começar a enrijecer nessa posição. Então, a gente usa órtese nos pezinhos para deixar alinhado. E ele está começando a aprender a andar no andador. Ele faz fisioterapia. Desde que a gente chegou aqui em Abaeté, desde o primeiro dia de vida dele no hospital, ele já fazia. E a gente veio para Abaeté, desde então a gente começa. Hoje em dia ele faz 5 vezes na semana fisioterapia. Com a tia Poli, a Poliana, que a gente ama muito, o Vicente é apaixonado. E a Poliana se reinventa todos os dias aqui com a gente, porque ela inventa exercícios, assim, ela inventa modos de fazer o que ele precisa. E a hora que ele não quer... E a hora que ele não quer fazer, às vezes um dia que ele tá mais estressado, ela liga para as filhas dela, que ele ama as filhas dela. O interfone toca aqui em casa, ele já começa a falar: Isis, Ana, Poli. O interfone toca, ele já fica assim, achando que é ela. Então, isso é muito importante para ele, sabe? Essa fisioterapia. E ele tá começando a dar uns passinhos no andador. Que nem eu te falei, o prognóstico de marcha dele é muito bom. O ortopedista dele fala que ele vai andar sem andador. Então, assim, o que Deus tiver para ele, nós estamos preparados, entendeu? Nós estamos aqui para dar o suporte que o Vicente precisar. Com certeza. E ficou só a cicatriz na coluna? Isso, não e aí... aquele ossinho para fora? Então, não. O que acontece? O neurologista que acompanha isso também, além da cabeça, a coluna, né? Então, assim, o que eu te falei, que ele nunca teve sinais de aumento de pressão intracraniana. Isso é acompanhado através de exames e de sinais. Ele já fala para nós e fala em todas as consultas, ele reforça. Esses são os sinais. E se ele tiver qualquer um desses, vocês ligam um alerta. Então, ele sempre faz exames. E a coluna, ele faz raio-x. A coluninha dele dá até gosto de tão retinha. Porque tem muito risco de ter escoliose, né? De já ter desde o início ou desenvolver. Então, a coluna também, o alinhamento da coluna tem que ser acompanhado. E a do Vicente está ótima, tá toda retinha, dá até gosto de ver o raio-x dele. Que benção. Larissa, e tudo isso acontecendo, e como que foi essa transição sua de médica veterinária para empresária? Então, Mariana, tudo começou quando eu planejava a gestação do João Antônio, que foi o primeiro. Falei, gente, eu tenho que arrumar alguma coisa para ficar mais, pelo menos na cidade, porque o que eu fazia... fazenda, né? Sair de madrugada. Isso, e o que eu fazia na veterinária era sempre, quase todas as fazendas fora de Abaeté, tinha umas que eu dormia. Nossa. Antes dele, eu saía em rota, eu ficava uma semana fora. E aí não tinha jeito. E eu sempre saía de madrugada, porque eu tinha que chegar em horário de ordenha, e chegava à noite. Então, tudo começou quando eu planejava a gestação do João Antônio. Eu comecei a colocar isso em prática, comecei assim mais no boca a boca, bem pequeno. E aí, depois que o Vicente nasceu e ele tinha todos esses acompanhamentos, meu tempo hospitalizada, falei, gente, eu não, né? O Márcio falou, agora você precisa dar um jeito. Porque assim, por mais que eu soubesse que isso tinha que acontecer logo, eu ficava um pouco travada, porque mudanças assustam, né? Sim, dá medo, né? Dá medo. E aí o Márcio falou, vamos, eu vou te ajudar, eu tô aqui para ser seu suporte e vamos fazer acontecer. Foi quando a gente resolveu mesmo iniciar uma veterinária vendendo lingerie. Como assim? Que história é essa? A ideia de criar a Anvila surgiu num momento muito especial da minha vida. Quando eu tive meus filhos, senti a necessidade de ficar mais próxima da minha família. E ao mesmo tempo, realizar um sonho antigo de ter um negócio próprio. Foi assim que nasceu a Anvila. Uma marca que une beleza, elegância, sofisticação e, acima de tudo, empoderamento. Então, sejam bem-vindas a uma nova fase da minha vida, a Anvila. E hoje eu tô quase 100%, ainda tem um restinho de fazendas, quase 100% na loja.
E aí agora você fica só em casa. Então, Mariana, essa história de casa é um pouco difícil, porque em casa a gente faz menos do que deveria, né? Então, assim, você vê uma coisa da sua casa para fazer, você para o seu trabalho para fazer. Criança chamando, essa demanda toda. E agora, assim, eu vou ter um espaço para atender. E eu acho que vai dar tudo certo. Vai, com certeza. Larissa, deixa uma mensagem para as mães que estão passando por isso. E... Nossa, eu tô tão emocionada que eu nem... Mariana, eu gosto muito de contar a nossa história, né? Muita gente às vezes fica sem jeito de perguntar, mas eu gosto muito de contar justamente para servir de exemplo para outras pessoas, né? Hoje em dia tem muitas mães que me procuram porque vem alguma coisa lá nas páginas de Instagram dos médicos, né? E eu gosto muito de compartilhar. Eu falo assim que cada um vive as suas lutas, né? Cada pessoa sabe as lutas que vive. Eu não romantizo toda essa história, claro que tiveram momentos mais difíceis, mas o tempo inteiro eu sabia que daria tudo certo. Eu tenho certeza que Deus, que Nossa Senhora estava com a gente o tempo inteiro e eu me entreguei. Porque eu acho que se não fossem eles, se não fosse a ajuda do céu, a gente não teria sido tudo tão leve como foi, entendeu? Eu falo que se não fosse Jesus, se não fosse Nossa Senhora, que eu falo que me carregou no colo. Se não fossem eles, não teria sido tudo tão leve como foi. Muito obrigada. Nossa, que mãe maravilhosa que o Vicente e o João têm. Ai, eu tento. Pais maravilhosos, né? O Sei e o Márcio. Eles foram, né? Com certeza. Tô emocionada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, por que você passa para nós. Que mulher incrível que você é. Obrigada. Eu tô muito emocionada mesmo.